Um bom dia para vocês, uma boa tarde, sei que vocês vão ver o vídeo, bom sábado para vocês, que Deus abençoe. Esse sábado nós vamos dedicar ele ao Senhor e eu vou soltar o quê? O sonho para o quê? Para as duas casas do Senhor, para o tempo católico e o tempo evangélico, e vou soltar os sonhos para o quê? O Senhor mostrando o restante dos momentos do dia do Senhor, né? Do arrebatamento. O Senhor me mostrou todinho. E esse sonho que eu solto para vocês é sobre o que? As continuações do que vai acontecer. O Senhor me mostrou e eu tenho que soltar para vocês. É obrigação minha eu soltar para vocês. Ó, eu sonhei que eu tava vindo de um canto. Na primeira casa da esquina eu entrei. E lá dentro estavam meus dois filhos. Eu falei com eles, saí pra fora. Quando eu saí pra fora, eu vi uma grande destruição. Nessa destruição enorme de grande, eu arrebei a minha cabeça, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. E no momento que eu vi esses 3 anjos, assim, cadê o Senhor? Na hora que eu procurei cadê o Senhor estava em pé em cima da minha cabeça. Eu arrebei a cabeça assim e eu vi o Senhor em pé em cima da minha cabeça. Eu vi as bordas do vestido dele, que o Senhor é rei, o Senhor usa as vestes, né? Então, eu vi as bordas do vestido dele e das vestes dele e vi, glória a Deus. E vi as sandálias do Senhor. Faltava assim um pouquinho para encostar na minha cabeça. Assim, eu vi assim o Senhor, assim, eu olhar assim para cima, eu vi as sandálias do Senhor. Então, e nesse momento que eu vi o Senhor, eu disse assim, né? Eu falei pro meu filho mais velho, Jones, vem aqui. O meu filho mais velho veio. Na hora que o meu filho mais velho veio, ele já foi logo se prostrando. O outro mais novo acompanhou o mais velho, foi se prostrando perante o Senhor. E eu cheguei e disse assim, eu não fui com o Senhor, porque eu fiquei para pregar o evangelho, eu disse desse jeito. Mas eu não tinha entendido, o ratinho era morrido e não sabia. Ratinho, né? Ratinho sair desse... Então, aí nesse momento eu olhei para os meus filhos no chão prostrado perante ele e peguei e disse assim, Jones, agora não há mais tempo, em instante ele vai sumir daí. Eu disse desse jeito pro meu filho, pros meus filhos que estavam no chão prostrado perante a ele. Aí eu tirei os olhos do meu filho e olhei para 2 anjos que ia descendo do céu para a terra. 2 anjos que ia descendo do céu para a terra. E o primeiro anjo tinha uma lavareda medonha de fogo. Ele, na hora que ele vinha descendo, ele colocou o pé no chão, ribou logo uma lavareda medonha de fogo branco. E o outro anjo, ele desceu lá nos matos secos. Em mato seco. Mato seco representa o quê? Nós maduros na face da terra. E, bora continuando. Quando eu tirei a vista dos anjos, eu voltei a vista lá por conta onde eu estava. Aquele canto já não existia mais, nada ali não existia mais. E eu olhei para o céu e eu vi um homem subindo daquela destruição. Uma destruição enorme de grande. Eu vi uma pessoa subindo ao encontro do Senhor nos ares. Era um homem que estava de calça e ele estava de blusa. E ele subiu e eu olhando para ele estava de costa para mim, subindo para o céu. E quando eu tirei os olhos desse homem, eu já estava na porta do ônibus amarelo. Amarelo por dentro, amarelo por fora. E nesse momento que esse homem estava, né, subindo ao ônibus, na hora que eu tirei a vista dele, que eu já estava na porta desse ônibus, né? Então, o ônibus amarelo por dentro, amarelo por fora. Aí eu me lembrei logo do cavaleiro amarelo, né? Que é o cavaleiro da morte. Então, e nesse ônibus tinha um motorista, tinha uma mulher e um menino. E eu dentro do ônibus, eu olhava pra frente do ônibus, eu só via água, uma pista, e a água cobria a pista. Lá na frente tinha uma curva, uma correnteza forte em cima da curva, e o motorista ia. E eu dentro do ônibus eu tinha dito 2 vezes, quando eu chegar ali na curva nós vamos morrer. Pode ter certeza, dizia 2 vezes. E nós passava e ia. Quando nós chegávamos lá no canto determinado, eu descia, o motorista descia, o menino descia, uma mulher descia, e eu pegava nas minhas mãos as folhinhas verdes para fazer um chá para esse menino que estava passando mal. E o que era... Vocês me perdoem. O motorista, quando eu peguei essas folhinhas verdes, né, para fazer um chá para esse menino que estava passando mal, eu fiquei prestando atenção no motorista. O motorista desceu do ônibus. Ele pegou aqui atrás era cadeira, tinha cadeira. Ali tinha cadeira, ali atrás tinha uma janela. É uma casa. E as cadeiras, umas mesas, esperando pessoas, né? Um ônibus para trazer muitas pessoas. E nesse momento que eu tava olhando, o motorista pegou a cadeira, puxou, encostou na cadeira, ficou bem à vontade. E ele começou a beber. Começou a beber. E eu me apavorei que nós ainda ia voltar por conta da destruição.
E eu fiquei muito angustiada, muito mesmo. Porque o caminho era perigoso e o motorista tava, então, tinha bebido, né? Então, e eu fiquei muito angustiada, eu me acordei angustiada, chorei tanto nesse sonho quando eu me acordei. E o versículo que o Senhor mandou eu soltar pra vocês é o que eu vou soltar agora. Vocês me perdoem, tô ruim, mas tô continuando. Pronto, tá aqui, ó. Quando eu tive esse sonho, o Senhor mandou eu soltar esse versículo do dia do Senhor. Vocês prestem atenção nesse versículo. Esse versículo tá falando sobre o que também? O ensinar lá da vinda do Senhor que eu li pra vocês. Ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de tensas, dia de nuvens e de tensas trevas. Por isso que lá, né, tava falando que vai ser dia de que o sol vai escurecer. O sol escurecer, né, o dia o quê? Dia de treva. Dia de trombeta, dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. O Senhor alertou que é Sofonias 1 e o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16, para que vocês o que vejam o que vai acontecer. Por isso que o Senhor me deu essas visões para me soltar para vocês, para que vocês se alertem. A noiva do Senhor está chamando vocês ao arrependimento, que vocês se voltem para o seu Criador, que vocês se voltem para o meu noivo. O Senhor está voltando, o Senhor está vindo para buscar a sua noiva, eu vim buscar os seus convidados na face da terra, que são que as virgens prudentes. As virgens prudentes são que os 5 templos do Senhor na face da terra, a igreja do Senhor, cujos 5 vai ser tomada e 5 vai ser deixada, né? Entreguei para vocês. Agora eu vou para o quê? Para o outro sonho. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu e umas pessoas que tinham chegado de viagem. E nessa casa que nós tava, né, as pessoas se organizaram e elas foram fazer comida. No momento que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola em palha. E eu saí dessa casa onde eu tava, fui pra outra casa plantar. No caminho que eu vou, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Um pedaço de um templo no céu. Ele era todo branco, só que ele tinha um desenho. E em cima ele tinha uma listra marrom. E embaixo ele tinha um desenho com as cores amarelo bem clarinho, azul bem clarinho, preto. E na hora que eu vi aquele... Na hora que eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei o meu caminho, eu fui lá para outra casa. Quando eu chego nessa outra casa, essa casa tava só as paredes erguidas, não tinha teto. E tava o que? Só um portal. E a areia era bem pretinha. Eu peguei, eu plantei essa... Glória a Deus. Eu plantei esse pezinho de cebola lá nessa casa, na frente dessa casa. E quando eu plantei esse pezinho de cebola lá na frente dessa casa... É porque eu tô me lembrando. Quando eu plantei esse pezinho de cebola, assim do lado tinha assim, como se fosse uma cacimba cheia d'água. Mas não tinha anel, era na terra mesmo. A água vinha até assim em cima, na boca, água escura. E quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, preste atenção, pezinho de cebola é muito choro. E vai ser em que? Na frente de um templo. Muito choro mesmo, muito choro. E deixa eu terminar o sonho que eu explico pra vocês. Ó, é que o Senhor me dá as visões e eu também entendo as visões que o Senhor me concede. Ó, quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. 2 ficou lá no meio da rua. E um veio ao meu encontro. Na hora que eu ia me levantando pra ir no encontro dele, ele já veio ao meu encontro. Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás. E eu saí mais ele pra ir a mostrar ele, né? Então, assim... E na hora do momento que eu saí pra mostrar ele, a primeira casa que ele
olhou lá dentro de uma mulher. Ele disse, não. Na segunda casa já tava até com a porta fechada. Ele disse, não. Quando foi na terceira casa, a porta tava fechada. Aí eu abri pra ele uma brechinha da porta. Ele olhou, eu olhei. Lá dentro tinha uma mulher. E ela olhou de lá pra cá, pra nós, né? Com um rostinho de espantado. E ele colocou um semblante de alegria no rosto dele. E ele se virou pra mim e deu um sorriso. Na hora que ele me deu um sorriso, eu deixei lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Nesse momento que eu cheguei na frente dessa casa que eu plantei o pezinho de cebola, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. E ele vinha trazendo ela assim, na palma da mão. Ela assim, a mão, com essa mão segurando ela assim, por detrás, só assim. E ela na frente da palma da mão dele, toda imóvel, não se movia mais pra nada. E foi em instante, assim que eu cheguei, deixei lá, ele já veio com essa mulher atrás de mim. Desse jeito, ela toda imóvel. E na hora que ele pega essa mulher, ele coloca ela mesmo no centro dessa casa, que não tem teto. Mesmo no portal, ele colocou ela mesmo no portal, suspensa do chão. Eu pensei que ela ia levar ela naquela hora, que ela tava suspensa do chão. E nesse momento que eu vi ela, eu achei ela tão linda, aí eu peguei e disse assim, eu vou já perguntar a ele, se da onde ele vem, se ele não viu Jesus. E eu perguntei essa pergunta a ele. Eu tava caminhando, né, com ele assim do lado, eu cheguei e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? E ele parou, eu olhei pro rosto dele, ele parou, ele colocou um semblante assim, assim, tá me conhecendo, não? E eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse, eu não tô entendendo nada. Aí, quando eu disse isso, né, eu disse, se eu deixar eu dormir mais um pouquinho, eu dormi. Na hora que eu dormi, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Só a cabeça da mulher. Toda maquiada. O rostinho dela todo maquiado, a sobrancelha dela com aquele negócio rímel, o cabelo dela estirado, né, bem, e os lábios dela com batom, ela toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pro rosto dela, quando eu olhei, eu me acordei. E ela falando sobre maquiagem. Quando eu olhei assim pro rosto dela, que eu fixei, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi o sonho todinho. Vou explicar pra vocês, esse sonho pra vocês. Quando... Glória a Deus. É porque eu ainda também vou ter que dar uma outra explicação pra vocês sobre esse anjo do fogo que eu soltei pra vocês sobre que eu vi o anjo do fogo, tá escrito nas das escrituras, eu vou soltar pra vocês. Mas deixa eu terminar logo a explicação desse sonho pra vocês. Cada casa, ó, o templo que eu vi lá no céu é o templo que tá esperando por nós, pra nós se congregarmos, todo mundo junto. E sobre essa casa que eu plantei o pezinho de cebola, sobre esse pezinho de cebola, o pezinho de cebola é muito choro, plantado na terra é muito choro. E o que é... Ah, lá, o que? Vocês vê que era só as paredes e um portal. É o que? O muro da lamentação. Lá em Israel, aquela casa não está em funcionamento. Então, esse sonho justamente para o povo de Israel. Aquela casa é para todos, né? Para toda a congregação do Senhor. Tem congregação do Senhor para vocês. Para todos nós, né? Então, ó. Quando... aquela casa lá, que não tem, quando ele colocou aquela mulher lá, que não tem portal, só tem um portal, não tinha porta, só tinha um portal, que ele colocou essa mulher lá, e é a casa sem teto, pois então, é lá o templo em Israel, que tá desse jeito, tá só mudar a lamentação e o portal onde as pessoas entram. E sobre as outras casas, amigo, cada casa representa um templo do Senhor aqui na face da terra. Vou explicar para vocês. A primeira casa é o templo católico que o Senhor rejeitou. Casa representa templo. Mulher dentro da casa representa uma religião. E então, se a primeira casa foi rejeitada por causa de quê? O templo católico? Por causa das idolatrias. Não quer o Senhor, quer idolatrar imagem de escultura, não quer o Senhor. Então, por isso que o Senhor chama vocês o arrependimento. Sobre a segunda que foi rejeitada, são as 5 virgens loucas, foram rejeitadas. Porque até eu me assustei, eu disse assim, Senhor, mas eu sou evangélica, como é que o Senhor vai rejeitar? Então, aí eu entendi a parábola das 10 virgens. Por que a segunda casa foi rejeitada? São as 10 virgens que vão ser rejeitadas. Por quê? Porque não quiseram andar em santificação com o Senhor, foram rejeitadas. E a que foi aceita são as 5 virgens prudentes.
Casa representa templo. Mulher dentro da casa representa uma religião. As 5 virgens prudentes, ela foi aceitada, entendeu? É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Sobre o quê? Sobre esse sonho. Agora, bora para o quê? Para o próximo sonho. Sobre essa cabeça dessa mulher, tá escrito em... Vou ler pra vocês. Porque vocês não confiam, pois na vaidade. Vocês se saem do caminho largo. Ó, Mateus, glória a Deus, Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. O Senhor chama para vocês sair do caminho largo. Muitas pessoas estão dentro da congregação, mas estão no caminho largo. Não saiu do caminho largo, não. Vocês têm que sair do caminho largo e se voltar para o caminho estreito. O Senhor é o caminho. Como é que as pessoas estão dentro da casa do Senhor? Ainda caminhando no caminho largo. Porque a vaidade é o caminho largo. É isso que o Senhor nos diz nas Santas Escrituras. E também posso confirmar no livro de Jó para vocês. Jó 15. E o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Por isso que o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Vocês, tempo evangélico, vocês têm que parar com isso. O tempo católico do mesmo jeito. Vocês têm que parar com isso. Estão colocando em primeiro lugar, não é a salvação da alma de vocês, nem o Senhor. Estão colocando em primeiro lugar a vaidade, entendeu? O Senhor está falando aqui. Nesse livro aqui, nesse pequeno versículo, vão herdar a vaidade, não vão herdar o reino do céu. Por quê? Porque está no caminho largo, ainda não saiu do caminho largo. Está no caminho largo ainda. Nunca abandonou. Está dentro da igreja, como eu li para vocês, no versículo vizinho, esse que eu estou lendo para vocês. Está no caminho largo. Não foi para o caminho estreito. E o Senhor vai dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esses entrarão no reino do céu. Entendeu? O povo evangélico, vocês têm que ver que o evangelho, ele é renúncia. O evangelho de Gênesis a Apocalipse, ele é renúncia. A gente tem que renunciar. Renunciar o eu, aprender a perdoar, aprender a obedecer às Santas Escrituras, aprender a colocar as Santas Escrituras em prática, entendeu? Porque isso aqui está dizendo que vai herdar vaidade, a gente não pode ser vaidoso. Isso aqui está dizendo que nós não podemos ter idolatria, a gente não pode ter idolatria, entendeu? Se fizermos, são o quê? São filhos bastardos, não são filhos de Deus. Porque o filho de Deus tem que obedecer o nosso Pai, que é o Senhor, né? Quer dizer, eu tenho que chamar ele de quê? De meu noivo, né? Então, encerrei para vocês aqui. E também lá no livro também fala sobre essas coisas, que o Senhor vai tirar de cima de quê? Das filhas de Sião. As filhas de Sião estão todas corrompidas. É o que fala as Santas Escrituras. Se tu põe a dúvida a palavra do Senhor, eu não ponho a dúvida a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Olha, o Senhor está voltando. Após, vocês me perdoam quando eu falo errado. O Senhor está voltando. Após o carnaval, vai haver um grande juízo na face da terra. Vocês se alertam. Vocês se alertem. O Senhor está vindo. O Senhor pede de nós santidade, santificação. Ó, Isaías 3. Não, peraí. Isaías 3. E o versículo 16 até o versículo 24. Vou ler para vocês verem. O tempo evangélico tá desse jeito aqui. O Senhor tá dizendo que vai tirar de cima das filhas de Sião no dia do arrebatamento. Quantas pessoas o Senhor não vai chegar, não vai fazer isso com elas? Por quê? Porque não quis obedecer. Ó, diz ainda, começando no versículo 16. Diz ainda mais o Senhor, portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando caminhando efetuadamente, fazendo talita com os seus pés. Você está vendo? Tá vendo? Por isso que eu digo a vocês, tem que se santificar. O Senhor é santo. Olhares imprudentes. Qual é o olhares imprudente? O olhar da Jezabel. Quantas irmãs estão dentro da casa do Senhor desse jeito? Se o Senhor não tivesse abrido os meus olhos, eu pensava também que não era pecado. Mas o Senhor abriu os meus olhos. O Senhor abriu meus olhos e me mostrou que isso é pecado. As pessoas, o quê? Tá toda maquiada dentro da casa do Senhor. E aqui também na Santa Escritura tá falando. Eu vou ler para vocês, vou explicar. Ó. E sobre o que? O salto alto. Tá aqui escrito. Tá escrito. Não tem pra onde fugir, não. Tô lendo para vocês. Entendeu? Portanto, o Senhor porá
Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés, os saltos altos que as irmãs andam dentro da casa do Senhor. O Senhor está dizendo que vai tirar. As toucas é os cabelos tirados. E adorno é em forma de lua. Os adornos é o rostinho cheio de maquiagem, batom, o rostinho cheio de pó. Tem gente que faz até sobrancelha, rime, entendeu? Tudo isso o Senhor está dizendo que vai tirar de cima dessas pessoas. Ó, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, esses vestidos caríssimos, pode ter certeza que o Senhor vai tirar de cima das pessoas. Os vestidos resplandecentes, tá vendo? Os já li, os diadema, os enfeites dos braços, os véu, as caixinhas de perfume e os brincos, tudo isso o Senhor vai tirar da filha de Sião. Mas ele vai tirar, mas elas vão pagar um alto preço. Os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsa, tudo o Senhor está falando que vai ser retirado no dia do arrebatamento de cima dessas pessoas, ó. Os espelhos, os linhos finos, os tombantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto, uma corda. Quantas pessoas não colocam cinto na cintura e vai para a igreja? Tem gente que não sabe que é pecado. Por quê? Porque ainda não lê as Santas Escrituras, né? Mas o Senhor o quê? Levantou a noiva dele para o quê? Para ler as Santas Escrituras para vocês, né? Que o mais importante é o que? A nossa salvação. Nós conquistamos a nossa salvação. Todo dia é uma luta pela nossa salvação. Todo dia é uma peleja. Que nós pelejamos. Cristo disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cada dia nós temos que renunciar. Por cinto, uma corda, em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugar de vestido luxuoso, os panos de saco. Você tá vendo? Nem vestes cara, né? A gente pode usar, né? E queimadura em lugar de formosura. Então, lá no Novo Testamento também está falando sobre isso, sobre as nossas vestes. A Bíblia, ela nos adverte de tudo. Tudo ela nos adverte. Mas entreguei para vocês, né? Agora eu vou para o quê? Para o sonho da Igreja Católica. Bora? Já alertei vocês o que o Senhor quis pedir para falar, né? Ó, vou para o sonho da Igreja Católica. Eu sonhei que eu estava vindo no caminho, vinha eu e o Senhor. Eu vinha espírito, vinha a mulher do lado do Senhor. E o Senhor chegou e disse assim pra mim, tu vai no templo católico, fala pra eles toda a verdade. E nesse momento que ele falou isso, o inimigo saiu de dentro do mato e avançou em cima dele. E o Senhor saiu guerreando com ele. E na hora que o Senhor saiu guerreando com ele, o Senhor deu um empurrão nele bastante grande, porque ele se afastou bastante. Na hora que ele se afastou bastante, a mulher foi lá, pegou na mão do Senhor e puxou o Senhor pro nosso lado. No momento que ela puxou o Senhor pro nosso lado, vocês me desculpem, é porque eu tô passando muitas horas falando, né? Aí de vez em quando uma paradinha por causa da garganta, o fôlego, né? Na hora que ela puxou o Senhor pro nosso lado, o Senhor veio. E o inimigo veio de lá pra cá com uma raiva medonha pra avançar em cima do Senhor novamente. E ele se tacou por cima de um escudo transparente. E eu e uma mulher, nós estávamos no ringue. Quando eu olhei para trás, que eu vi que ele não transpassava o escudo, eu continuei o meu caminho. E eu cheguei lá na frente da Igreja Católica, eu disse assim, mesmo no pé da porta, né? Meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E na hora que eu falei isso, peguei uma vassoura e comecei a varrer o templo. Cheio de sujo. Comecei a varrer o templo, eu varri o templo. E na hora que eu varri esse templo, eu me acordei. O que é que isso quer dizer? É pecado. O que é que isso quer dizer? Pecado. Pecado dentro do templo. Dentro do templo, por fora do templo também. Sabe por quê? Porque não está mais a idolatria só lá dentro as imagens de escultura não está mais só lá dentro da Igreja Católica, não. Está na casa dos fiéis. Por isso que eu varri a igreja por fora.
Por quê? Porque o pecado está todo na casa dos fiéis. Por isso que eu varrei a igreja por fora. Pecado dentro da igreja e pecado fora da igreja. Na casa das pessoas, entendeu? E é isso que o Senhor nos fala. E é isso que eu vou alertar vocês agora. Bora? Eu vou ler o quê? Eu vou ler sobre o que está escrito nas Santas Escrituras para vocês. Vai ser bem aqui pertinho. Primeiro que eu vou ler sobre o Senhor. Eu vou ler primeiro sobre o quê? Glória a Deus. Primeiro que eu vou ler sobre o quê? Sobre o meu esposo falando e repreendendo o inimigo. Por quê? Porque o inimigo queria receber a adoração. Logo de quem? Do Senhor. Então, aí ele impostou, ele chegou, pediu ao Senhor a adoração. O Senhor repreendeu ele. E ele pôs o quê? Ele pegou, colocou a adoração, mesmo dentro do tempo católico, para as pessoas adorarem ídolo. E vocês acham que ele ia usar o quê? A foto dele, a imagem dele para ser adorado? Não. Ele ia usar o quê? Ele ia usar umas coisas que vocês não percebessem. Por quê? Porque ele usa artimanha, entendeu? Não vou colocar aqui a foto da mãe do Senhor, que eles não vão descobrir, eles jamais vão pensar que é pra mim. Deixa que é pra mim, entendeu? Vocês estão entendendo aí? Bora pra cá. Olha o que é que o Senhor falou. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não pode de modo, de maneira nenhuma, tentar o Senhor. Estão tentando o Senhor. Novamente o diabo novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Você está vendo? Ele pediu adoração ao Senhor. E como o Senhor repreendeu, o que foi que ele fez? Ele usou artimanha. E as pessoas caíram completamente. E o pior, que está escrito nessa escritura, que eu vou ler para vocês. Atrás de cada imagem existe algo terrível. Então, disse-lhe Jesus, vocês têm que ter, o povo católico, vocês têm que ter a mesma coragem que o Senhor teve, de repreender, Disse então Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Isso aqui, nenhum padre cumpre isso aqui, nenhum padre cumpre, nem tão poucos fiéis. Por quê? Porque já são com muitas gerações que ele vive assim, nessa hipocrisia, pisando em cima do que o Senhor, em cima de que Cristo falou, o meu noivo falou. Estão pisando em cima do que o meu noivo falou há muito tempo, é uma tradição, eles não conseguem mais deixar. O Papa tirou, mas eles não conseguem tirar, porque eles vão sentir vergonha. Por quê? Que cara? Qual é a cara que eles vão usar? Para dizer assim, olha, eu vou tirar as idolatrias dentro da casa porque é pecado. Eles não têm a coragem, a capacidade de fazer isso, não. E o Papa, vocês viram que ele tirou. Não é para mais adorar a mãe do nosso Senhor. E nem mais o que dar reverência a ela. E o que é que os fiéis fazem? Os fiéis são desobedientes, são teimosos. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Rezando. E se curvando perante a ela. E no livro do Apocalipse, eu vou ler para vocês. Se vocês não tiverem a mesma coragem que o Senhor teve. E a mesma atitude que o Senhor teve de repreender. Então, vai ser difícil. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Só pode se ajoelhar perante o Senhor, só pode servir, cantar, orar, só a ele. E o inimigo só te deixa se tu repreender. O inimigo só deixa se repreender, Então o diabo o deixou. O diabo deixou ele por quê? Saiu de perto do Senhor. Você que foi na tentação do Senhor lá no deserto. O diabo deixou o Senhor por quê? Porque o Senhor repreendeu ele. Depois que o Senhor repreendeu, foi que os anjos chegou e serviu. E chegou os anjos e serviu. Nem nada que vocês fazem não chega ao reino do céu. Por quê? Porque vocês não estão servindo ao Senhor. Vocês estão servindo às imagens de escultura. E é o que eu vou ler para vocês. E o Senhor está na Bíblia. Essa palavra que o Senhor disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, é um mandamento. E é o que eu vou ler para vocês agora, que muitas pessoas pisam por cima, os católicos. O Papa já tirou, mas os católicos continuam do mesmo jeito,
não farás para ti imagem de escultura. O Senhor pediu para vocês fazerem imagem de escultura? Não, o Senhor não pediu, o Senhor não ordenou. Ele fez foi aqui, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nada de imagem de escultura. Nem da mãe do nosso Senhor não pode ter. Por quê? Porque ela morreu e foi sepultada. Nem a imagem do nosso Senhor nós não podemos ter. Por quê? Porque ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Nem a imagem dele nós não podemos ter. Por quê? Porque ele está lá no céu. Ele disse aqui, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. E nem a semelhança do nosso Senhor nós não podemos fazer. Por quê? Porque está escrito. Ó. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Então, o Senhor morreu por nós, padeceu por nós, por nossos pecados, nossas iniquidades. No terceiro dia o Senhor ressuscitou, subiu ao céu. Pode fazer a imagem dele? A Bíblia está dizendo que não. Pois então, ó. E nem tampouco da mãe do Senhor. Por quê? Porque ela morreu e foi sepultada. Ela vai ser retirada agora, no dia do no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento ela sai do sepulcro, em corpo glorificado, em corpo de glória. Continuando. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. O Senhor, aquele versículo que eu li para vocês em Mateus, eu estou repetindo agora para vocês, no Velho Testamento. Serve para toda a congregação do Senhor, para o tempo católico, para o tempo evangélico, para todo o povo de Israel, para todo o povo. Entendeu? O Senhor fala com as congregações dele. Ó. Não te encurvarás a ela. Se curvar, vocês sabem, quer se ajoelhar. Nem aí servirás. Servirás rezar, não sei quantas Ave Maria, por exemplo, não pode. É orar o Pai Nosso. Não sabe orar o Pai Nosso? Não inventa oração. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Visito, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Então, fez isso, tá demonstrando que odeia o Senhor, entendeu? Ó. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guarda os meus mandamentos. O Senhor é um mandamento do Senhor. É um mandamento. Adorarás só o Senhor, o teu Deus. O padre chega e diz, não, nós só temos, o quê? Como é que eles chamam? Eu não me esqueci o nome que eles falam. Eles dizem que não adora. Se não adora, porque eles estão fazendo lá dentro do templo do Senhor? Não é para ter, porque é um mandamento do Senhor. Então, pisa em cima. O Papa tirou, mas os padres continuam com a teimosia. Bora para onde? Para Apocalipse. Por quê? Porque a sentença é o juízo. Após o carnaval, o Senhor vai vir com fúria sobre o tempo católico. O Senhor vai vir com fúria sobre o tempo católico. E também vai vir com fúria sobre o que estão fazendo com ele. Dentro das congregações, tempo católico com idolatria, o tempo evangélico, as 5 virgens não querem obedecer o Senhor. Então, sim. Não dá para um Deus se dignar? Dá sim. Dá para o meu noivo se dignar. Fora a afronta que é ao Senhor, ao carnaval. Fora a afronta que põe perante a face dele o carnaval. Entendeu? Uma afronta. Vocês veem que essa festa do carnaval, o Senhor deu a quem fez isso, o Senhor colocou, foi a própria mão dele lá. Escreveu sentençar ele de morte. Por quê? Porque ele colocou isso no meio do mundo. Do mesmo jeito. É até nos dias de hoje, entendeu? E o Senhor vai vir com fúria após o carnaval por causa disso. O Senhor vai dar um basta, o Senhor vai dar um basta. Tá muito grande, entendeu? Bora pra cá? Ó. Medo vai ler aonde? Vou ler, continuar lendo sobre as idolatrias. Tá aqui, ó. Primeiro o Senhor tá dizendo claramente o Senhor tá dizendo que essas pessoas que têm ídolo estão fora do reino do céu. Eu vou ler para vocês. Eu não vou ficar falando com vocês. Eu vou ler para vocês. Para que vocês abram os olhos. Se vocês verem que está escrito
na Bíblia do evangélico, na Bíblia do católico, porque o católico pensa que a Bíblia do evangélico é a mesma coisa, é diferente da Bíblia do católico. Não. Só se ele tiver arrancado a folha. Se ele tiver arrancado a folha, a última folha do Apocalipse, aí pronto. Não arrancou, pois está a mesma coisa que está escrito na Bíblia do evangélico. Não mudou, não. Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Ó. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de pedra, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ouvir nem não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, você está vendo o que, é que o Senhor fala sobre essas idolatrias? Está no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, vocês sabem que é uma sentença sobre toda a humanidade, né? Então, bora continuando, parei ainda não. Bora para a última folha. Ainda vou lá para o livro de Osés. Por quê? Porque o tempo católico era um tempo que Deus amava. Quando eles não tinham idolatria. Era um tempo que fazia a vontade do Senhor. Aí eles se rebelaram contra o Senhor. É o que tem escrito lá no Antigo Testamento. Muitos anos atrás, eles se rebelaram contra Deus. Quebraram uma aliança. Uma aliança que eles tinham de não ter idolatria. A outra se rebelou contra a lei do Senhor. Tá escrito, eu vou ler pra vocês. Não vou ficar falando. Bora pra cá? Ó, Apocalipse 22. E o versículo? O versículo 15. Ficarão de fora. Vocês já imaginaram de que é? Do reino do céu. Ficarão de fora. Não entra no céu. Vão viver em tormento eterno. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Você está vendo? Por isso que eu falo com vocês. Para que vocês escutem, vocês procurem. Ler nas Santas Escrituras. Se vocês ler e vocês deixarem de lado, aí já é contigo e com Deus, né? Aí já é contigo e com meu noivo. Os ídolos e os que qualquer ama, comete a mentira. Os mentirosos ficarão fora do reino do céu. Os idolatras ficarão fora do reino do céu. Os que se prostituem ficaram fora do reino do céu. Os cães ficaram fora do reino do céu. Os feiticeiros ficaram fora do reino do céu. Os homicidas ficaram fora do reino do céu. Todos estão deserdados do reino do céu. Vão viver para sempre em tormento eterno. E o que é que fala sobre o que é tormento eterno? Eu peguei a parte das Santas Escrituras. É terrível. Viver direto sendo queimado. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Já parou para pensar na sede? Já parou para pensar que um corpo que nunca é sempre queimado, mas nunca morre, que nunca se acaba? Essa é a sentença. Para com isso. Eu tô falando abertamente para vocês, para que vocês compreendam. Que vocês salvem a alma de vocês. Ó. Para Osés. O Senhor me ajuda. O meu Galileu tá comigo. Bora pra cá, ó. Deixa eu começar, ó. Osés 8, versículo 1. Quebrou uma aliança o tempo católico com o Senhor. Põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando a noiva dele abrir ele tá pedindo, o meu noivo tá pedindo que eu abra a minha boca e fale com vocês, para que vocês tenham uma chance, uma oportunidade, ó. E a noiva do Senhor não se recusa, não. Você está pensando que vocês fossem uma pessoa evangélica? Você está pensando que alguma tinha coragem de fazer isso? Então, tem que ser escolhido por o Senhor, tem que vir para essa terra com coragem, capacidade, entendeu? Igualmente o Senhor teve. O Senhor enfrentava aquele povo lá no templo. E o povo corria com ele, ela levantava pedra para bater nele, para apedrejar ele. O Senhor andava escondido para o povo não matar ele. É o que tem escrito no Novo Testamento. Bora para cá, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele está pedindo que eu avise a vocês que idolatria é pecado e é sentença terrível. Ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra quê? Contra o templo católico. Contra o templo que ele ergueu, que quebraram uma aliança com ele, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor,
porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A lei do Senhor, o primeiro casamento, quem casou foi o Senhor. Primeiro casamento, lá no Jardim do Éden. Primeiro foi casamento, foi o dele. E então, fizeram o quê? Vocês entendem, vocês entendem. Continuando. Por que que o Senhor está com tanta fúria sobre esse tempo? Vou ler para vocês, ó. Para que fique bem explicado, ó. Eles fizeram reis, mas eu não soube. Colocaram papa lá, mas não pediram a permissão do Senhor. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Colocaram padre na frente da congregação, mas não deram nem satisfação ao Senhor. É o que o Senhor está dizendo nas Santas Escrituras. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Aí já começou o pecado. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Com o quê? Com os ídolos que eles fizeram para si, com eles vão ser destruídos. É o que diz no livro de Osés. E o Senhor vai dizer no versículo mais abaixo, o Senhor vai vir com fúria sobre esse tempo. A Babilônia, que fala na Santa Escritura, tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica, é o que? A Babilônia é o templo católico. E o Papa soube disso, por isso que o Papa tirou, entendeu? Papa manda mensagem, como fala na Santa Escritura aqui, para os príncipes, que são o quê? Que são os padres, para eles tirar o quê? As idolatrias de dentro das casas. Do jeito que tu fez, tu tem ordenança para que tu é rei. Aqui está dizendo rei, então, tu é rei sobre todas as congregações, e tu é. Então, mas tem um rei acima de ti, que é o quê? Que é o nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário, que é o meu noivo, entendeu? O Senhor tá mandando, o meu amado tá mandando tu tirar o quê? De dentro das congregações, as idolatrias. Tirar as idolatrias de dentro da congregação. Todas as imagens de escultura. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Você está vendo? Ah, parou para pensar? Um Deus irado? Pois então, o meu noivo está irado. Com o quê? Com as idolatrias dentro da casa dele. Com o quê? Com os pecados que está acontecendo no meio do mundo. Deus olha para a terra, só vê aí as coisas que o ser humano está fazendo todo dia. O Senhor é santo. O Senhor pede de nós santidade. Se volta para o Senhor, o pecado está no meio do mundo. O Senhor olha para baixo e vê as pessoas pecando, vê as pessoas cometendo iniquidade. O povo tem que aprender a o quê? A renunciar. Arrepende-te e aceita o sacrifício que Cristo fez e te volta para o Senhor. Olha, após o carnaval, o Senhor vai abrir um grande juízo sobre a face da terra. O sexto selo vai ser aberto e vai ser terrível. Vai ser terrível. A pandemia, ela foi triste, não foi? Pois não se compara o que vai acontecer agora. Não chega nem aos pés do que vai acontecer na face da terra. Vocês se preparam. Pede perdão a quem tem que pedir, se volta para o Senhor, porque os dias virão. Mas vocês vão saber que a noiva do Senhor estava com vocês um pouquinho de tempo. Porque o Senhor disse que tem que se preparar para estar com o Senhor. Então, peço também, a noiva do Senhor pede em nome do meu noivo, eu peço a vocês também, que vocês se preparem, porque vai chegar um dia de ser aberto o sexto selo, e não tá longe não, tá bem pertinho, é a vinda do Senhor. Fui.